Ok. A gente precisa construir, gente. O negócio está ficando apertado, né? Então, vamos orar por isso. Meus queridos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. De maneira especial, se você está conosco aqui pela primeira vez, sinta-se em casa nesse lugar, não é? Desfrute desse calor humano. Eu não sei o que foi que houve com os ar-condicionados hoje. Mas daqui a pouco esfria, está todo mundo paradinho, parou de bater palma, daqui a pouco a gente fica mais à vontade aqui, tá bom? Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã, que é uma palavra na qual eu tenho meditado há bastante tempo já, não especificamente nessa palavra, em termos de estrutura daquilo que vai ser passado hoje, mas nesse tema, porque é um tema que tem acompanhado a vida da igreja de maneira mais intensa, pelo menos nos últimos 2 anos. Nós percebemos claramente que o mundo mudou e continua mudando. No final do ano 2019, comecinho do ano 2020, nós enfrentamos uma das crises, se não a crise mais intensa, mais catastrófica da nossa geração, que foi a pandemia do Covid-19. E, como eu disse, essa realidade que se impôs sobre nós mudou muita coisa. E acabou acelerando também alguns processos que nós já víamos presentes na nossa vida como sociedade, especificamente a digitalização. Com a pandemia e com o isolamento, que foi uma das medidas de contenção que foram apresentadas para que o vírus não se proliferasse, nós percebemos que essa realidade digital acabou se fortalecendo, sendo startada e sendo acelerada em vários setores da nossa vida. Eu tenho certeza aqui que tem muita gente que faz muito tempo que não pisa na sua agência bancária, por exemplo, e resolve tudo por aplicativo. Algumas pessoas aqui, por exemplo, talvez estejam concluindo ou iniciando o seu curso na modalidade EAD, que era uma realidade antes da pandemia já, mas que, como eu disse, acabou sendo acelerada e massificada por conta dessa questão. Na área dos relacionamentos também, nós vemos que muitas pessoas, talvez você conheça, algumas como eu conheço, acabaram se conhecendo na internet, conversaram na internet, firmaram compromisso na internet e só depois foram se encontrar. Eu conheço um casal, um pastor inclusive, meu amigo disse, olha, você tem muita fé? Eu disse para ele, porque ele conheceu a atual esposa pela internet, aí ficaram trocando fotos, conversando, falando um pouco da vida do outro, e depois de 8 meses conversando, ele viajou para o estado dela para conhecê-la já para noivar. Esse tipo de coisa acabou se tornando algo não muito estranho para nós. Acabou fazendo parte da nossa realidade de uma maneira mais efetiva. E essa mudança também alcançou a igreja. De uma maneira que nós não imaginávamos que poderia alcançar. Antes da pandemia, uma igreja que tivesse uma equipe de multimídia, transmissão de culto e canal no YouTube, tinha um diferencial no seu trabalho eclesiástico. Hoje, nós não encontramos uma igreja que não tenha isso. Por conta do isolamento, as igrejas foram obrigadas a experimentar e se envolver com essa realidade da propagação de conteúdo pelos meios digitais de uma maneira mais intensa. Cultos online, reuniões de pequenos grupos através de chats, reuniões de lideranças pelo Zoom, pelo Google Meet, etc, etc, etc. E isso, de certa maneira, foi uma providência de Deus para nós, porque foi uma forma de mantermos o nosso vínculo como comunidade, de nos mantermos como corpo de Cristo, aprendendo da palavra, orando uns pelos outros, mantermos o contato numa situação onde esse contato estava inviabilizado. Porém, eu não sei se vocês percebem, mas aquilo que deveria ser uma ferramenta para uma situação específica, acabou sendo e se tornando para muitos uma opção. E aquilo que nós já enfrentávamos como igreja, em algumas
pessoas, pelo menos, a percepção que algumas pessoas já estavam tendo da igreja, de que a igreja como instituição não era mais uma necessidade, de que isso aqui que nós estamos vivendo hoje, essa atitude de sair de casa num domingo de manhã para ir para um local específico, para se reunir com o povo, para oferecer um culto a Deus, é, na verdade, uma estratégia, uma criação humana. Isso não tem nada a ver com obediência à Escritura. A filosofia que sustenta o que alguns chamam de movimento dos desigrejados, que são pessoas que não se consideram desviadas do Evangelho, mas são pessoas desencantadas com a igreja como comunidade de fé. Essa realidade acabou se fortalecendo bastante. Só que de uma maneira distinta. Hoje nós temos grupos e grupos de pessoas que se consideram membros da igreja, que participam da comunidade, que de alguma maneira mantêm o vínculo, às vezes até enviando ofertas e contribuindo com seu dízimo, mas que, por opção, por uma questão pessoal, por conveniência, decidem não mais congregar, decidem não mais participar dos ajuntamentos da igreja para oferecer culto e adorar o nome de Deus. E durante a pandemia nós podemos ver isso bastante. Eu tive a oportunidade de pesquisar sobre esse assunto. Existem hoje igrejas e ministérios exclusivamente no universo digital. Igrejas que têm pastores, que têm confissão de fé, que têm toda a sua filosofia ministerial, mas que não se reúnem fisicamente. Elas existem exclusivamente no universo digital. As pessoas acompanham as pregações pela internet, as pessoas participam dos encontros através das plataformas. Se a pessoa precisar de um aconselhamento, tem algum plantonista lá que pelo WhatsApp ou por um outro canal pode aconselhar aquela pessoa, e assim a comunidade digital acaba tendo a sua alimentação. E, meus queridos, eu fico muito preocupado com essa realidade, por algumas razões que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Pois nós cremos aqui na igreja que essa não é uma realidade que Deus apresenta para nós como uma opção. Que a vida comunitária, os cultos solenes, os encontros presenciais, que esse termo nem existia antes da pandemia, encontro estava implícito, né? Encontro era presencial. Então, tudo isso é algo que Deus apresenta para nós como algo normativo, como algo necessário, como um privilégio do qual nós não podemos abrir mão. E para meditar sobre essa realidade, eu quero convidá-lo a ler comigo o texto de Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Texto no qual a palavra de Deus vai dizer o seguinte. Hebreus capítulo 10, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler até o verso 25. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos, em outras versões, de nos congregarmos, como igreja, segundo o costume de alguns. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Que Deus abençoe a sua palavra em nome de Jesus. Ore conosco nesse momento. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, porque tu estás aqui nesse lugar. Nós não merecemos a tua presença. Nós somos indignos, Pai, de sequer estarmos diante de ti. Mas pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor nos concede essa bênção. E eu peço que em nome de Jesus, nessa hora, teu Espírito Santo ilumine a cada coração nesse lugar, para recebermos a tua palavra de um modo vivo e eficaz, que ela penetre até o mais profundo da nossa alma, e que possamos guardá-la em nosso coração para não pecarmos contra ti. Fala conosco, apesar de mim, Pai. Fala conosco e seja glorificado nesse lugar, nessa manhã. É assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, essa carta, que tem como título Carta aos Hebreus, foi escrita por um autor que no consenso geral não pode ser identificado. Não se sabe com precisão quem foi o autor dessa carta. Existem algumas especulações e eu não vou entrar nelas aqui. Ela foi escrita por volta do ano 60, 70 depois de Cristo. E nesse contexto, os destinatários dessa carta, que eram os judeus convertidos, os hebreus convertidos, eles estavam sofrendo intensa perseguição do seu próprio povo. Porque os judeus foram os primeiros a perseguir os cristãos. Se você ler o texto de Atos, capítulo 8, verso 1, você vai encontrar ali uma afirmação que após o primeiro martírio da igreja, do diácono Estevão, se abateu uma intensa, uma ferrenha perseguição contra os cristãos em Jerusalém. E essa perseguição foi protagonizada pelos judeus. Eles perseguiam aqueles do seu próprio povo, às vezes da sua própria família, que abraçavam a fé. Muitos deles tinham os seus bens expropriados. Muitos eram expulsos de casa. Muitos perdiam a vida. E nós encontramos isso aqui, inclusive, no relato de Hebreus. Eu vou pedir para que você leia um pouco mais adiante o mesmo capítulo que nós lemos aqui, a partir do verso 32, Hebreus capítulo 10. E nós vamos encontrar um pequeno relato do autor, afirmando que ele sabia que os seus destinatários, que aquelas pessoas que estavam recebendo essa carta, já estavam passando por lutas e tribulações há muito tempo. Olha o que o texto diz, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, ou seja, depois que vocês foram alcançados pela graça do Evangelho, sustentastes grande luta e sofrimento. Sustentastes por quê? Porque permaneceram firmes apesar das lutas. Verso 33, nós vamos ler até o 35. Ora, expostos como espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Estava falando das bênçãos celestiais. E não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Então, esses cristãos, esses nossos irmãos de fé do passado, estavam passando por esse contexto de luta, de dificuldade, de tribulação. E como nós vimos, muitos deles, pela fé, sustentados por Jesus, apesar do sofrimento, apesar da dor, apesar do escárnio, apesar do roubo, do dano, permaneciam firmes na fé. Mas essa não era a realidade de todos. Muito provavelmente, nós podemos afirmar isso até com um certo grau de certeza, haviam judeus que abraçaram o cristianismo e que, mediante a perseguição, retrocediam nessa decisão de seguir Jesus. Que não conseguiam, a exemplo da parábola do semeador, ter raízes firmes o suficiente
para que quando a tribulação representada pelo sol naquela parábola viesse, conseguissem se manter em pé. Eles secavam, eles apostatavam da fé, eles deixavam o cristianismo e retornavam para a sua fé antiga. E quando o autor de Hebreus escreve essa carta para esse povo, ele tem um ponto específico, o de que Cristo é superior ao que a antiga fé apresentava. Porque a fé judaica apresentava símbolos e sombras daquilo que Cristo manifestava de uma maneira perfeita. Isso aqui era a orientação. Cristo era a materialização das promessas de Deus. Nós vemos isso logo no início da carta, o autor aos Hebreus afirmando que Deus, tendo falado outrora através dos profetas ao seu povo, agora passava a falar através do Filho e mostrava que ele era a expressão máxima de Deus, o esplendor da glória do Pai. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9 da carta aos Hebreus, esse autor vai mostrar que Jesus era superior a elementos fundamentais da fé judaica. Que Jesus era superior aos anjos e à mensagem que os anjos trouxeram. Porque ele era um mensageiro mais excelente e aquilo que ele apresentou, como eu disse, era a confirmação, a consumação das mensagens do passado que apontavam para algo que ainda haveria de vir. Jesus é apresentado também como alguém superior a Moisés, que representava a lei para aquele povo. E Jesus era o cumprimento dessa lei. Jesus era muito superior a todos os sacrifícios que eram oferecidos. E ele também era muito superior a todos os sacerdotes que vieram antes dele. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, o autor se ocupa em mostrar para esses judeus que cogitavam em abandonar a fé, que eles estavam trocando algo muito valioso, muito precioso, muito maior, para retrocederem a algo que, comparado a Cristo, era muito pequeno. Que, na verdade, perdia o seu sentido. Porque tudo que eles criam só tinha sentido na manifestação e na concretização de Jesus. Sem a presença de Jesus, aquilo que era praticado no Antigo Testamento perde o seu sentido. Porque, como eu disse, o Antigo Testamento mostra uma sombra do que Cristo apresenta de maneira concreta. O Antigo Testamento aponta para o que Cristo nos apresenta com a sua vida e com a sua obra. E a partir do capítulo 10, nós vemos que, depois de fortalecer esse ponto, o autor de Hebreus vai exortar, vai instigar esses irmãos a tomarem algumas atitudes práticas em relação a essa realidade. Agora que vocês entendem que vocês desfrutam daquilo que é maior, que existe uma promessa para vocês que é muito maior do que a que nós esperávamos no passado, que vocês têm privilégios muito maiores do que o que vocês podem experimentar apenas com a lei. Ajam dessa forma. Caminhem dessa maneira. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos uma passagem específica que fala sobre esse procedimento correto de alguém que está alicerçado com a sua fé em Cristo Jesus. E eu quero ler o texto novamente com vocês, meus irmãos, à luz dessa pequena introdução, para refletirmos sobre aquilo que a palavra tem nos dito. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 19. Eu vou pedir para colocar novamente nos monitores o texto para nós acompanharmos. O texto vai falar sobre o acesso à presença de Deus. E ele vai dizer o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Até aqui.
Nesses primeiros 4 versos, o autor de Hebreus apresenta aos seus ouvintes, aos seus leitores, a realidade de que, por meio de Cristo, está aberto para nós um acesso, um caminho que antes estava vedado. Quando o texto começa falando, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar na presença de Deus, para com ousadia entrar no santuário, no Santo dos Santos, ele está falando algo, queridos, que para o judeu parecia ser muito estranho. Porque a presença de Deus, para um judeu, representava uma realidade de profundo temor. Pode pescar na sua memória aí os vários exemplos que nós temos de homens de Deus, servos do Senhor, que viram a glória de Deus se manifestando. E a reação que eles tiveram. Quando Isaías, no capítulo 6, registra a visão que ele teve da glória de Deus, qual foi a sua atitude? Ele lança-se com o rosto em terra e diz: ai de mim. Ai de mim, eu sou um homem pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. A presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, gerava esse nível de quebrantamento e de temor por essa consciência. Somos pecadores e o nosso Deus é santo, santo, santo. Ele é santíssimo, ele é perfeito. De modo que o que nos resta nessa situação é sermos consumidos pela santidade de Deus. Mas então, o autor de Hebreus aqui fala sobre adentrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, com intrepidez. E quando ele fala sobre essa figura específica do Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado dentro do tabernáculo judaico, onde, uma vez apenas por ano, o sumo sacerdote, o principal sacerdote da nação, entrava para oferecer um sacrifício por ele e pelo povo. Então vejam o nível de seriedade, o nível de compromisso, o nível de santidade, me perdoe a redundância, que esse lugar apresentava. Se você ler Levítico capítulo 16, você vai encontrar esse relato. Lá está descrito o dia da expiação. Em um único dia no ano, o sumo sacerdote, levando uma oferta por si e pelo povo, entrava dentro desse local e oferecia essas ofertas sobre a arca da aliança que ficava guardada nesse local. Em nenhum outro dia era permitido que ninguém, nem mesmo o sumo sacerdote, adentrasse lá. Aquele que entrasse lá era fulminado. E isso era uma realidade tão presente para os israelitas que o próprio sumo sacerdote, nesse dia da expiação, entrava nesse local com a corda amarrada ao seu corpo. Por quê? Porque se ele estivesse impuro, se ele não tivesse passado pelo processo de purificação que a palavra apresentava, ele podia ser fulminado lá dentro e não haveria quem pudesse entrar para carregá-lo para fora. Então ele teria que ser puxado. E o texto faz: tendo, pois, intrepidez para entrar no santo lugar, no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. Aqui o texto começa a apresentar que Jesus, como nosso sacerdote, como nosso sumo sacerdote, como nosso sacrifício perfeito, abriu o caminho até a presença de Deus de uma vez por todas. É por isso que quando Jesus gritou na cruz, está consumado, entregou seu espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era essa a ideia, aquele caminho que estava vedado por causa do pecado, agora definitivamente foi aberto. E não por meio dos seus méritos, não por meio dos meus méritos, não pela nossa capacidade, mas pelos méritos de Cristo, pela obra perfeita de Cristo, pelo sacrifício perfeito de Cristo, pelo seu sangue, nós podemos confiantemente acessar a presença de Deus. É por isso que quando oramos, nós oramos em nome de Jesus. Isso não é uma frase feita numa reza, numa liturgia. Isso é uma necessidade. Se não for por Cristo, não há esperança para nós. Não há acesso para nós. Então ele continua, ele diz, no verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne.
Da mesma forma que a carne de Cristo foi transpassada, esse véu foi rasgado para que esse acesso a Deus pudesse ficar aberto. Verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é um sacerdote perfeito, eterno, que intercede por nós. Qual era a função do sumo sacerdote no passado? Era fazer uma espécie de mediação entre o povo e Deus. Por isso que ele levava uma oferta por ele e pelo povo. E só ele estava autorizado a fazer isso. Naquele dia específico, só ele estava autorizado a fazer isso. Quando as pessoas levavam ofertas pelos seus pecados, e isso envolve todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que nós não vamos ter tempo para detalhar aqui. Mas quando as pessoas levavam as ofertas, elas entregavam para os sacerdotes, para que eles oferecessem por elas. E aqui o texto mostra que Cristo agora, cumprindo esse papel, não apresentando um sacrifício, mas sendo ele próprio o sacrifício perfeito e definitivo, nos dá essa possibilidade de, segundo o verso 22, aproximarmos-nos com um coração sincero, com plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Ou seja, Cristo abriu o caminho, ele é o perfeito sumo sacerdote, ele é o perfeito sacrifício, mas isso deve gerar em nós uma resposta. O fato de Cristo ter realizado toda a obra não significa que nós podemos adentrar na presença de Deus de uma forma indiferente, meus irmãos. Que agora o caminho está aberto e aí eu posso entrar na presença de Deus como eu entro em qualquer lugar. Não, Cristo nos garante isso. Mas a forma pela qual nós desfrutamos desse privilégio é uma forma que nos leva a quebrantamento, a confissão de pecados, a apresentação da nossa vida diante de Deus, a clamor ao Senhor para que Ele nos purifique. Ninguém pode estar na presença de Deus de uma maneira displicente. Ninguém pode estar na presença de Deus apenas corporeamente. Eu falei agora há pouco, no início dessa mensagem, se eu não me engano, que nós estamos aqui na presença de Deus. Porque Deus está em todo lugar. Deus é onisciente e onipresente. Ele está em todo lugar e Ele sabe de todas as coisas. Mas é possível que alguns de nós, mesmo estando aqui numa igreja, estejam, de certa maneira, distantes da presença de Deus. Porque não têm essa consciência de que precisam quebrantar o seu coração, de que precisam pedir perdão, que precisam confessar os seus pecados, que precisam ter uma atitude de humildade diante do Senhor. Deus perdoa os nossos pecados, sim ou não? Ele perdoa pelos nossos méritos ou pelos méritos dele? É pela graça ou pelas obras? Mas lembrem que em 1 João, no capítulo 1, verso 8 e 9, a palavra diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas se nós, e veja, se é uma condição, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Então é necessário que haja esse quebrantamento, que haja, como foi colocado aqui, um coração sincero, em plena certeza de fé, com o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Expressões que apontam para essa postura diante do Senhor. E aí, o texto fala no verso 23, guardemos então firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O acesso à presença de Deus, por meio de Cristo, nos dá também a esperança de que aquelas promessas que foram feitas ao longo da Escritura Sagrada estão valendo e vão se cumprir. Estão valendo e vão se cumprir. Porque nós temos alguém que vai garantir isso. É o nosso Senhor. Quem fez a promessa é fiel. Podemos ficar esperançosos mesmo em meio a situações de luta, dificuldade e tribulação, como esses irmãos estavam esperando. Nós somos mais do que vencedores, segundo a palavra afirma. E isso está consumado, se estivermos em Cristo, amém? Mas o mesmo texto que fala isso, lá em Romanos capítulo 8, na mesma perícope, na mesma passagem, nós encontramos a passagem que fala que fomos considerados como ovelhas
para o matador, indo ao matador. Então mostra que essa promessa não isenta-nos de passarmos por tribulações e dificuldades, mas a esperança deve ser sólida, porque quem fez a promessa é fiel e ela vai se cumprir. Agora juntemos essas informações. Existe um Deus que está em todo lugar, como eu falei agora há pouco. Ele não se restringe a um templo, a um local específico. E esse Deus, agora, por meio de Cristo, que também pode ser buscado em todo lugar, que está presente na nossa vida por meio do Espírito Santo, que é um com Ele, assim como o Pai. Por meio de Cristo, nós podemos acessar a presença desse Deus através da fé, através da confissão e desfrutar da presença desse Deus, sem a necessidade de um sumo sacerdote humano para interceder por nós, sem a necessidade de ritos que nos conduzam ou nos tornem aptos a experimentarmos esse privilégio. Aparentemente, esse texto reforça a ideia de quem gosta, até aqui pelo menos, reforça a ideia daqueles que pensam que a comunidade cristã, a igreja como um ajuntamento de fé, não é algo necessário. Porque se eu tenho um sacerdote que está comigo o tempo todo, chamado Jesus, e se por meio de Jesus eu posso acessar o Santíssimo Lugar, onde quer que eu esteja, por que é que eu preciso ir para a igreja? Eu posso adorar a Deus na minha casa, no meu quarto. Eu posso buscar a Deus sem precisar que um pastor esteja ali na frente me dizendo como é que eu tenho que fazer isso. O meu sacerdote é um, Jesus. E o alvo da minha adoração é um, o Deus Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. E tudo isso eu posso ter de uma maneira pessoal, sem a instrumentalidade de uma denominação. Eu não estou afirmando isso. Tá? Eu estou dizendo que esse pensamento poderia ser um pensamento possível. Deus está em todo lugar, eu sou a igreja, então a igreja vai ficar em casa e vai adorar o Deus da igreja lá. Mas louvado seja o Senhor, porque o texto continua. E o que o texto fala nos versos seguintes é exatamente isso. Eu vou ler na minha versão aqui, que é a Ara. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Opa! Então nós vemos aqui já um aspecto, um caráter comunitário sendo apresentado. O texto está falando de uns aos outros, de uma exortação mútua, para permanecermos no amor e nas boas obras. Então, aqui nós já vemos que essa ideia de uma carreira cristã solo começa a se esvair. E isso não está sendo apresentado agora, meus irmãos, isso é apresentado ao longo de toda a Escritura Sagrada. Se nós olharmos desde o Antigo Testamento, nós vamos perceber, que a aliança que Deus faz com seu povo sempre teve um caráter comunitário. Deus nunca estabeleceu uma aliança ou firmou um propósito com alguém sem que apontasse, por meio dessa aliança e desse propósito, para uma coletividade. Quando Deus criou, vamos pensar em alguns exemplos, Adão e Eva, o primeiro casal, o primeiro homem e a primeira mulher, Deus deu a eles os mandatos que nós conhecemos, o mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual, disse que eles deveriam tomar conta do jardim, eles deveriam permanecer santos, não pecar, etc. Mas havia ali também uma ordem que era: cresçam, se multipliquem e encham a terra. Porque o objetivo de Deus é que aquelas criaturas que foram criadas segundo a sua imagem e semelhança glorificassem o seu nome, e que a glória do Senhor se espalhasse por toda a terra, como diz o Salmo 86, verso 9. Todas as nações virão e adorarão diante de ti. Deus nos criou para isso, para glorificarmos o seu nome. Adão e Eva pecam. O pecado se espalha
pela humanidade, aquelas descendências, aqueles frutos que deveriam glorificar a Deus, trazem ira ao seu coração, e Deus decide dar cabo da humanidade. Vem o dilúvio, mas Deus preservou a família de quem? Perguntei a vocês que da outra vez eu pregando, me empolguei, eu fiz. Deus preservou a família de Moisés. Então, para não cair no erro, Deus preserva a família de Noé. E depois daquele tempo embarcados, quando as águas baixam, Noé e sua família saem da terra, e nós vemos lá em Gênesis capítulo 9, verso 1, Deus confirmando a aliança que ele tinha com Noé. E o que é que ele diz? Se multipliquem e encham a terra. Mais uma vez, o texto continua. Vemos a Torre de Babel. Os homens decidem ficar num só lugar, fazer uma torre grande para que seu nome fosse glorificado. E Deus diz, não, vocês vão ser espalhados, porque eu quero que vocês encham a terra. Chegamos em Gênesis capítulo 12, Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. E o que é que ele diz? Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através da descendência de Abraão, vem Isaac e vem Jacó. Jacó tem o seu nome mudado para Israel. Jacó tem quantos filhos? 12. Se tornam as 12 tribos de Israel, o povo de Deus, com o qual Deus faz uma aliança, através do qual Deus envia a lei, com o qual Deus estabelece o seu pacto. E é por meio desse povo que Deus conduz a história para que cheguemos até aqui. Nós somos o Israel de Deus. O verdadeiro israelita, o israelita espiritual, é aquele que é pela fé, aquele que crê como Abraão creu. E quando chegamos no Novo Testamento, nós percebemos esse caráter comunitário muito claro, de uma forma muito clara também. Lá em Atos capítulo 2, quando a igreja ela é abençoada pela vinda do Espírito Santo, há um registro de como viviam os convertidos, aquela comunidade de fé. E eles estavam o quê? Juntos, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Até o nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que não precisava de ninguém, escolheu 12 para caminharem com ele. Que às vezes mais atrapalhavam do que ajudavam em alguma coisa. Mas por quê? Porque eles dariam continuidade à missão, mas porque existe esse caráter comunitário dentro da vida com Deus, da vida espiritual. Essa história de que eu vou ter o meu relacionamento com Deus, e o meu relacionamento com Deus vai se resumir a eu e ele, não existe, porque todas as vezes que alguém estabelece um relacionamento sincero com Deus, ele nos direciona para os outros. Como é que, por exemplo, nós vamos conseguir cumprir os mandamentos que a palavra nos dá? Se não vivermos em comunidade. Como é que nós vamos desfrutar dos dons e talentos que o Espírito Santo concede à igreja? Se lá, segundo o texto de 1 Coríntios capítulo 12, esses dons são distribuídos pela igreja, que é chamada naquele texto como um corpo, trazendo essa ideia de interdependência para mostrar que ninguém sozinho vai conseguir fazer tudo. Que naquilo que eu sou bom, você talvez não seja tanto, mas você seja bom naquilo que eu não sou, e o Espírito Santo distribui essas capacidades, esses dons, como Ele quer, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. E os dons são dados, todos os dons, para serviço da igreja, para servirmos uns aos outros, glorificando o Senhor. Veja as metáforas que são utilizadas no Novo Testamento para isso aqui que nós estamos vivendo. O apóstolo Pedro chama a igreja, no capítulo 2 da sua primeira carta, de um edifício de pedras vivas. Pequenas pedrinhas que se juntam e formam um edifício sustentado pela pedra fundamental, pela pedra angular. Em Gálatas, capítulo 6, nós vamos encontrar uma afirmação de que nós devemos fazer o bem enquanto tivermos a oportunidade, mas principalmente aos da família da fé. Aos da família da fé. Todos os aspectos que são apresentados em relação à igreja trazem essa ideia comunitária.
E dentro dessa ideia comunitária que é apresentado aqui, existe um aspecto que é fundamental, que é o nosso ajuntamento. E é por isso que depois que o texto fala, no verso 24, cuidemos também para nos animar uns aos outros no amor e nas boas obras, ele diz, no verso 25, e aí eu vou pedir para colocar aqui, por favor, nos monitores, para lermos juntos. Hebreus capítulo 10, isso. Vamos juntos? Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Como é costume de alguns. Por quê? Mencionamos agora há pouco. Muito provavelmente, por conta da perseguição, alguns cristãos estavam abandonando essa prática. Nesse contexto aqui, meus irmãos, muitos dos nossos amados irmãos de fé do passado se reuniam em catacumbas, em lugares escondidos, por conta da perseguição. Se você estava achando quente aqui o início do culto, você não sabe o que era aquilo lá. Situações perigosas, ambientes insalubres, ameaça de morte, mas eles não deixavam de se congregar. Por quê? Porque entendiam que isso era um direcionamento, um mandamento do Senhor, que vinha desde o passado. Em Êxodo capítulo 20, nós encontramos os 10 mandamentos, e um dos mandamentos que está ali, do verso 8 ao verso 11, é o quê? Guarda e santifica o dia santo, o sábado. Separa esse dia para santificá-lo e para descanso. No verso 10 especificamente diz, santifica esse dia ao Senhor. Era um dia que era separado, no qual as pessoas não trabalhavam, as pessoas não faziam nenhuma outra atividade, senão a atividade de descansar, porque no 7º dia após a criação, Deus descansou, mas também de glorificar a Deus, de cultuar a Deus. Foi num sábado, por exemplo, que Jesus entrou na sinagoga e curou a mão de um homem que tinha a sua mão ressequida, mostrando misericórdia e quebrando uma certa religiosidade que havia ali. Mas era um dia de sábado e eles estavam reunidos em culto, eles não estavam apenas descansando. Eles estavam consagrando, separando aquele dia ao Senhor. E nós vemos esses ajuntamentos solenes no passado, no Antigo Testamento, como uma ordenança de Deus. A palavra hebraica que era utilizada para se referir a esses ajuntamentos da igreja no Antigo Testamento é a palavra kahal, que tem a ideia de assembleia, de povo reunido. Quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos uma palavra grega que é utilizada para se referir à igreja. Que palavra é essa? Eclesia. Significa o quê? Chamados para fora. Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes. Tem muitos que olham esse nome e imediatamente associam essa tradução, esse significado da palavra, a um aspecto missionário. A igreja é chamada para fora. Não, mas a igreja pegou emprestado esse termo, que era utilizado na sociedade na época, e que era uma palavra que trazia a ideia disso aqui, ó, reunião, assembleia. As pessoas são chamadas para fora de onde elas estiverem para se reunirem em um lugar. Tanto que, quando houve a tradução do Antigo Testamento, que foi redigido, foi registrado em hebraico, para o Novo, que foi registrado em grego, quando houve a tradução do Antigo Testamento, que foi registrado em hebraico, para o grego, que é a língua do Novo, um documento que nós conhecemos como Septuaginta, a palavra que foi utilizada para substituir kahal, que era a palavra grega, foi a palavra eclesia. A palavra que foi utilizada para substituir a assembleia solene do povo de Deus no passado foi a palavra eclesia. Ajuntamento, reunião. Isso aqui é um mandamento de Deus. Isso aqui é uma orientação de Deus, para a glória dele. E nós estamos aqui para isso, para juntos, como povo de Deus reunido, como corpo de Cristo, como edifício de pedras vivas, como família do Senhor, nos juntarmos nesse dia que Ele separou para nós, para glorificarmos o Seu nome. Aí você pode pensar, mas pastor, não era no sábado? Então o dia era ontem, né?
a igreja, após a ressurreição de Cristo, assumiu o domingo como esse dia santo. E nós temos registro na palavra de Deus disso. Se você ler comigo Atos capítulo 20, verso 7, você vai encontrar um encontro solene desse, onde inclusive os sacramentos, e hoje nós vamos desfrutar dos dois sacramentos aqui, vamos ter batismo e vamos ter ceia, onde os sacramentos foram ministrados. E os sacramentos foram feitos para serem ministrados em comunidade. Veja o que o texto diz, Atos capítulo 20, verso 7. Se puder colocar aí no monitor também. No primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Nós vemos um encontro aqui com palavra, com o partir do pão, onde os cristãos estavam cultuando a Deus reunidos no primeiro dia. Esse é só um exemplo, eu não vou me estender muito aqui. Ó. Guardem esse texto para vocês que acham que eu demoro muito na pregação, tá bom? Mas, queridos, o fato é que nós não podemos abrir mão, por tudo que eu falei, por tantas outras realidades que poderia apresentar nessa manhã, nós não podemos abrir mão desse privilégio de estarmos reunidos aqui como igreja, de nos juntarmos como povo de Deus para cultuar o seu nome. E, infelizmente, isso tem alcançado muitas pessoas. Eu quero ser muito respeitoso com cada uma delas, porque, de fato, há muita gente ferida com coisas que aconteceram na igreja. Há muita gente chateada com situações pessoais que elas experimentaram no convívio com a comunidade. Tem muita gente que deixou de congregar na igreja, e eu não estou falando dessa igreja aqui, eu estou falando da igreja de uma maneira geral, porque de alguma maneira foi traído lá dentro, porque de alguma maneira se sentiu desconfortável, se sentiu preterido, porque de alguma forma a igreja se alinhou a ideias com as quais ele não concordava muito. Outros, talvez, por conta do seu próprio pecado, que acabou sendo confrontado pela igreja. E aí essa pessoa preferiu se afastar a ser confrontada e considerar a igreja como uma entidade radical, hipócrita, que aponta para os erros dos outros, mas não olha para o seu. Os motivos são muitos. Eu poderia passar a manhã inteira aqui, que já está quase acabando, a manhã inteira aqui, fazendo uma lista. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: não há opção para nós nesse sentido. Porque se existem as dificuldades de congregarmos, se é um desafio viver em comunidade, se é um desafio se juntar com um monte de gente diferente de você, para viver a mesma realidade que é ensinada pela palavra, é uma realidade muito mais difícil abrir mão disso sendo cristão. Muito mais difícil. E como nós vimos aqui no texto, esses irmãos que estavam sendo orientados a não deixarem de congregar, como é costume de alguns, teriam N motivos a mais para abrirem mão disso do que nós temos. Existem dificuldades para sermos cristãos fiéis no Brasil, sim ou não? Mas você está sendo ameaçado de morte por causa disso? Estão roubando seus bens, retirando as suas propriedades porque você é cristão? Vocês estão, misericórdia, ainda não, tomara que não, e até a volta de Cristo. Mas, de alguma maneira, estão tirando pessoas da sua família, e escravizando e prendendo pessoas, simplesmente porque você é cristão? Nesse nível aqui, com certeza não. Com certeza não. Se fôssemos pensar de um ponto de vista de bom senso, de cuidado, talvez a palavra desse autor seria: olha, gente, faça o seguinte, a situação está feia, vamos esperar passar um pouco, fique cada um na sua casa, eu vou enviar essa carta circular, vocês vamos pedir ajuda de alguns copistas, vocês copiam e passam para frente, para a gente estar se fortalecendo, vamos marcar hora tal para todo mundo orar junto naquele momento, certo? Para podermos preservar a nossa vida. Não foi isso que ele disse. Ele disse: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Porque é congregando que nós exortamos um ao outro, que nós aprendemos uns com os outros,
que nós nos fortalecemos nos dons, que nós vivenciamos o discipulado, que foi o plano que Cristo deixou aqui para edificar a sua igreja, para alcançarmos novas pessoas. Se nós abrirmos mão de nos ajuntarmos como comunidade de fé, além de desobediência a Deus, e aqui falando mais de aspectos práticos agora, a nossa fé dificilmente vai se sustentar, irmãos. Vai se sustentar. E eu deixei esses argumentos por último, porque geralmente eles são os primeiros apresentados. Frases como, a brasinha tem que estar junto da fogueira, porque se você tirar a brasinha da fogueira, o que é que acontece com a brasinha? Ela apaga, né? Alguém já ouviu isso? Não. Igreja tem que estar junto, etc. E tudo isso é verdade. E tudo isso é real. Mas eu espero que nessa manhã você tenha percebido que não é apenas uma questão prática, é uma questão de opção. Uma questão de, eu gosto mais de estar lá com o povo. Eu prefiro congregar com o povo lá junto. Eu não gosto muito de assistir online. Não é uma questão de opção. É uma questão de mandamento, de modelo criado por Deus para nós desfrutarmos da nossa fé. E eu quero estimular você, meu querido, a desfrutar disso comigo, a aproveitar essa realidade. Eu sei que tem desafios, mas ser igreja é uma bênção. Ser igreja é bom demais. Nós temos muitas coisas maravilhosas que podemos experimentar aqui, além da melhor de todas, que é adorarmos juntos a Deus. Quantas amizades reais nós podemos realizar aqui com pessoas que estão alinhadas com a fé que nós estamos. Igreja é o melhor lugar para você, ou para o seu filho, ou para a sua filha, encontrar um marido e uma esposa. Alguns dos melhores casamentos que eu conheço é de gente que se conheceu na igreja. Não é, Yuri? São pessoas que se conheceram na igreja, que começaram a congregar juntos. Olha, são muitas as histórias que eu vejo de jovens, e dos jovens aqui da igreja mesmo, que os adolescentes que estão caminhando juntos agora, de experiências que eles têm em comum, e são laços que eles vão levar para a vida toda, são laços saudáveis. Eu sei que aqui tem pecado, porque tem um monte de pecador aqui, a começar do pastor. Eu sei que aqui tem problema, eu sei que aqui tem dificuldades, mas tem realidades que nós podemos experimentar aqui, que a gente só vai experimentar aqui. A gente não vai conseguir experimentar lá fora. Então, quero lhe desafiar, meu irmão, a ser igreja até o tutano. De uma maneira cada vez mais profunda, mais intensa, se envolva com isso. Daqui a pouco nós vamos ter uma feijoada. Pareceu aleatório, não foi? Logo mais nós vamos ter uma feijoada aqui, que vai ser servida no primeiro andar aqui também, em prol da construção do nosso espaço. E ontem eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Sabe por quê? Eu estava vindo de uma celebração que eu fiz lá em Guarabira. E aí estava vindo, finalzinho de tarde já, estava chegando. E eu fiz, vou passar lá na igreja para ver como é que estão as coisas. E quando eu cheguei aqui na cozinha, estava a equipe toda lá, pegando, fazendo a feijoada, todo mundo rindo e conversando, aquele povo suado, cansado, levando. Mas a maior alegria do mundo, por quê? Pelo privilégio de poder servir. Servir uns com os outros, servir com os irmãos. Igreja é o único lugar onde a pessoa paga para trabalhar e sai mais feliz do que se tivesse recebido. Porque esse privilégio de você ser um instrumento nas mãos de Deus, estar se conectando ao corpo, ver as coisas acontecendo, ver Deus agindo e saber que você é parte disso, meu irmão, não tem coisa que pague, não. A maior alegria que nós podemos ter depois da salvação é essa alegria de sermos um instrumento na mão de Deus para fazermos a sua obra. E isso acontece de maneira mais intensa quando nós estamos juntos. Quando nós somos um instrumento como igreja. E não quando nós somos instrumentos separados. Eu quero chamar a banda aqui na frente.